Ok, pessoal, cadê? Essa chamada está sendo gravada. Quero cumprimentar os colegas que já estão aí, só estão a professora Carla, a professora Tatiane, e nós vamos começar a fazer essa orientação, é uma orientação muito rápida, muito breve, para que a gente possa dar andamento nesse trabalho, o trabalho que começou aí na jornada pedagógica, e agora precisamos dar continuidade. Então, o que nós temos aí? Primeiro, é a programação de alinhamento, né? Então, temos aqui o credenciamento, né? Na hora que chegar ali, o pessoal vai credenciar, vai chegando e vai assinando ali a frequência inicial, tá bom? Isso é muito importante. E aí vamos dar esse tempo aí das 8 às 8h20 para o pessoal chegar. E das 8h20 às 8h40 será a abertura institucional, né? Nós vamos fazer um painel técnico e vamos apresentar a anatomia do novo currículo, tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho aí, explanando o que é eixo, o que é subeixo, habilidade, objeto e descritor, para ter maior clareza, tá bom? Na sequência, nós vamos trabalhar aí vamos organizar as equipes. A organização das equipes, elas serão feitas de forma aleatória, a gente vai fazer de forma aleatória, numerando aí de 1 a 9, no caso do terceiro ao quinto ano, né, de acordo com os componentes curriculares, e vamos distribuir em equipes em números iguais, né, para que eles possam ser distribuídos de forma equânime, e assim eles possam fazer o alinhamento lá, de acordo com esse sorteio, tá? De acordo com essa distribuição, essa dinâmica de distribuição lá. Contudo, vai haver, vão haver os casos dos professores, por exemplo, de língua inglesa, de educação física, né, que tem prática e também tem titulação, né, tem alguma formação na área, trabalham diretamente com esse caminho, tá bom? E a gente vai dar preferência, os professores que trabalham com educação física, né, vamos distribuir dessa forma, para que o pessoal tenha aí, então, uma pessoa que tenha não só prática, mas também tenha uma formação, né, para orientar em alguns casos ali específicos, tá bom? Outro, a gente vai terminar de fazer essa organização, às 9 horas a gente vai distribuir o pessoal para as oficinas, né, análise crítica, que a gente vai distribuir ali para o SET e para o CMEAR, e logo após, lá para as 10h30, 10h45, vamos fazer o momento do lanche, né, com esse pessoal. Então, eles vão discutir isso aí até meio-dia, vão fazer todo o ajuste, toda a discussão necessária até meio-dia, e a gente propõe, espera que a partir das 14 horas, eles já vão colocar essas informações no documento. E aí, quem estiver ali facilitando, quem for o facilitador, ele vai poder ir tirando dúvidas. E a gente tem alguns documentos que a gente quer apresentar aqui para vocês, para a gente esclarecer algumas coisas para eles, tá? Lembrando que vão haver algumas regras para colocar o documento, no documento lá e validar. Ou seja, regras visuais, vermelho, taxado para exclusão, azul para acréscimo, né, está tudo no documento que pode ajudar a gente a entender esse processo aí, para não ficar uma coisa solta, todo mundo padronizado com o documento. Eu estou, apesar de estar todos os componentes em um documento só do Google Sheets, que está no Google Drive, o que a gente pode fazer é exatamente distribuir isso aí em planilhas para cada um de vocês, para vocês trabalharem mais à vontade, um documento do Excel no próprio computador. E aí vai fazendo as alterações, depois a gente anexa essas alterações no documento principal, tá bom? Então aí nós temos os mediadores do alinhamento, que compreende aí a língua portuguesa, o professor, tá bom? A professora Marlene, ela não vai poder estar, ela saiu do grupo. O professor Ronald, língua portuguesa, então vamos lá.
Língua portuguesa, professor Lídio, professor matemática, aí de terceiro ao quinto, tá, gente? De terceiro ao quinto. Aí nós temos professor Lídio, professora Paula, professora Carla, professora Algarino. Então, nós vamos... Alguém entrando do professor Damião. Ok. Professor Damião, seja muito bem-vindo. Cadê? Pediu para entrar. Já está aqui. Vamos lá. Então, a professora Algarino não poderá estar, ela vai viagem, então nós está em viagem, exato. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai substituir, provavelmente vem para cá o professor Erasmo, tá? Ou a gente pode inverter, porque o professor Erasmo é historiador, ele poderia vir aqui para o lugar da professora Carla Marques, né? Professora Carla, ela poderia vir para cá, ela está presente, gostaria de saber se ela concorda, se pode ser, e aqui o professor Erasmo, né? Aqui no... Tudo bem? A professora Carla concorda? Concorda ou sem corda? Ou cortou aqui a transmissão? Estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Tudo Tá. bem. Tudo bem? Pode ser? Tudo. Tá bom, então. As ciências, já está certo o professor Anderson. Artes, a professora Tatiane. Tudo certo, professora Tatiane? Concorda? Obrigado. Então, já está conosco ou ele saiu? Pediu para entrar ainda agora. A professora Eveli, já conversei com ela também, já está ok. Falta só confirmar com a professora Antônia, né, em estudos amazônicos aqui, tá? Então, as regras que vão ser utilizadas ali, esse documento vai ficar com vocês, na verdade eu já até coloquei aí no grupo, vocês já têm posse dele, mas eu vou imprimir para que vocês tenham acesso ele impresso. Então aí você vê aí que tem algumas regrinhas que podem ser utilizadas para tornar o documento visualmente melhor, né, para entender o que foi suprimido, a supressão para excluir, será vermelho taxado, tá bom? Indica que a habilidade tá ok. Professor Damião, agora nos ouve? Entrou e saiu. Acho que deve estar com a internet ruim. Ou é a minha internet ou é a dele. Então vamos lá. Temos também o azul. O azul será para acréscimo. Algo que for novo, tá? Proposta nova vai ficar em azul. Melhoria de redação vai ficar em verde. Ação, Juruti, né? Que tem uma coluna que pode ser colocada aqui, alguma ação específica, né? Sugerir ajuste. Apenas na escrita, clareza, alterar a essência. Melhoria nesse texto aí, tá bom? Ação, na verdade, destacar novas formas de contextualizar o conteúdo ao território, tá? Nesse caso aqui, pensando no contexto de Juruti especificamente. E no caso de dúvida ou pendência, o campo todo fica em amarelo, tá? A gente pinta o campo todo para sinalizar os pontos que precisam de validação. E o remanejamento, por exemplo, tem uma parte do componente, um assunto, uma habilidade que precisa mudar de lugar, remanejar de um bimestre para o outro, aí a gente vai pintar ele de cinza, tá bom? Então, essas aqui são as regras. Professor Damião, agora nos ouve? Tudo certinho agora? Sua internet... Sim, excelente. Agora está dando para escutar aqui. Tá, ok. Bem-vindo. Eu estou gravando aqui, professor Damião, e aí eu vou postar depois aqui esse conteúdo gravado, eu já estou adiantando aqui que alguns colegas não puderam entrar, então eu estou gravando para mostrar aqui o que a gente vai fazer efetivamente amanhã. Eu comecei aqui pela programação, tá? Mostrei aqui exatamente o que vai acontecer em cada momento, tá? Só reprisando, mostrando aqui rapidamente. E aí, quem serão as pessoas que vão ficar? Os mediadores. E aqui serão as propostas, as regras visuais para esse alinhamento. A gente vai distribuir um documento em Excel para vocês, e vocês vão fazer esse alinhamento ali, considerando de organização de sua formação presencial, você pode sugerir essas estratégias. Uma coluna justificativa de alteração. Caso tenha alguma coisa que precise ser feito, aí já pega e cria uma coluna. Automaticamente você pode criar uma coluna ao lado, porque vai ser um documento do Excel, então é bem simples de fazer isso. A gente já vai deixar isso
bem prático lá para você, se for necessário, tá bom? Criar uma coluna ao lado para fazer alguma justificativa, alguma alteração. Então, aqui, sugerir que cada alteração, especialmente supressões, o professor escreva numa nota curta, o conteúdo muito completo, ou que é muito, de repente, é muito complexo, né, para o nível da alfabetização atual, e isso aqui a gente pode fazer uma justificativa ali ao lado, tá bom? E aí, algumas cores muito importantes, na última coluna do documento, deixa eu até tentar apresentar ele aqui, deixa eu ver se a gente consegue que vocês visualizem. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Vou apresentar outra coisa. Deixa eu ver aqui. A estrutura curricular. Olha só. Aqui eu estou em língua portuguesa. Por exemplo, aqui chegou essa linha aqui. Essa linha, de repente, tem alguma coisa que não está de acordo. Tá? Aí aqui você vai poder colocar uma cor. Você vai pintar isso aqui de uma cor diferente. Por exemplo, a cor amarela. A cor amarela precisa de ajuste na redação, tá? Ou então, isso aqui é consensuado pelo grupo. Tá tudo ok isso aqui? Então, fica verde, tá? Não, está em debate, sem consenso. Então, fica vermelho, tá bom? Mas é bom que tenha um padrão aqui de cores nessa coluna aqui, tá bom? Para verificar se foi concordado, se foi ajustado. Vai ficar visualmente muito bom isso aqui, se a gente colocar essas cores. Então, o que tiver consensuado, que for ok, fica verde. O que precisa de ajuste e redação, fica amarelo. O que for vermelho, precisa de debate, não chegou a consenso, tá? E aí precisa de deliberação técnica e a gente vai ver isso posteriormente, tá bom? Aí, deixa eu ver outra coisa aqui que é importante vocês terem, que eu preciso explicar aqui agora rapidamente. Voltar aqui para o documento que eu estava. Janela aqui, deixa eu ver. Programação. Toda essa programação aqui. Bom, aqui, como apresentar isso aos professores? No início da reunião, você pode projetar um slide simplesmente com o seguinte, mas não é o caso, a gente vai ter um documento impresso, tá? A gente imprimiu, eu estou aqui com um monte de documento impresso, vai ficar basicamente 2 para cada equipe, então eles vão poder rabiscar esse material aqui, ou você vai poder lendo com eles, ou eles vão poder lendo em pequenos grupos ali e fazendo o ajuste. E depois só vai organizando na planilha, tá bom? Você vai achar uma forma bem interessante lá de fazer isso. E o checklist aí de verificação da organização curricular, o alinhamento técnico. Basicamente, você vai lendo aqui, você vai entendendo, ó. O código da BNCC, todas as habilidades apresentam o código alfanumérico correto e atualizado. A hierarquia de colunas, ela obedece essa lógica aqui de eixo, subeixo, habilidade, descritor, objeto de conhecimento e ação Juruti, tá? O verbo de ação, no início de cada habilidade, o descritor começa com um verbo claro que indica que o aluno deve fazer, tá? Isso aconteceu? Só para a gente já ticando aqui, né? No início pode até ir ticando, colocando alguma coisa para demarcar que está tudo certo. Isso realmente seguiu esse rigor dessa verificação, desse alinhamento técnico, tá bom? Aí o rigor quanto ao rigor pedagógico e foco no SAEB, tá? Uma educação baseada em evidência. Clareza do descritor, complexidade progressiva, alinhamento com avaliações, tá bom? Isso aqui tudo a gente vai, vocês dão uma lidazinha, que vai ajudar muito você a entender essa questão lá para, no caso de haver mais discussões, tá? Porque o documento, a proposta, ela está muito boa. Só precisa fazer ajustes, e esses ajustes precisam ser respeitados, mas considere que o documento já está muito bom e está nessa linha aqui, ele está direcionado nesse sentido. Mas é evidente que sempre pode fazer ajustes para melhorar, tá bom? Por exemplo, identidade e equidade, contextualização, ação Juruti foi preenchida, a viabilidade do campus sede, será que as propostas, elas só atendem o contexto
urbano ou atende também o contexto rural? Multiletramento, o documento prevê o uso de mídias, cultura digital ou linguagens artísticas locais? Tudo isso é bom observar na construção dessa proposta, tá? Considerando que isso tudo vai para o documento curricular, segundo o que estamos nos propondo, tá bom? Gestão e operacionalidade para o professor. Carga horária. A quantidade de habilidades por bimestre é realista para os dias letivos previstos? A clareza de objetivos. Os conhecimento. Vou ver se tem mais alguém aqui pedindo para entrar. Acho que é o professor Ronald. Tá bom? Estamos repetindo aqui que nós estamos gravando essa reunião para que vocês possam ter acesso depois aí, tá bom? Para tirando dúvidas. Aí, a carga horária, ela é realista? Vai dar para trabalhar tudo isso? A clareza de objetivos. Os objetivos aqui de conhecimento, conteúdos, estão diretamente ligados à execução e habilidade? O espaço para observação. O documento permite que o professor registre notas sobre o que funcionou ou precisa de ajuste durante o ano, tá? Então, esse aqui é o material que eu já vou distribuir isso aqui impresso para vocês terem acesso, tá bom? Além do mais, amanhã nós vamos fazer uma orientação sobre apresentar um outro documento aqui que a gente está trabalhando também, que é o guia, tipo, a gente chama aqui de anatomia desse organizador curricular, tá? Se alguém pedir alguma explicação, que já está lá naquele papel, ele está aqui, e eu vou também deixar nas mãos de vocês, ou impresso ou virtual, para vocês terem acesso e saber quais são as legislações que amparam, tá bom? Tudo que nós estamos trabalhando aqui, nós não estamos fazendo a coisa de cabeça, nem fazendo o negócio a olho. A gente está seguindo, de fato, algumas orientações técnicas, legais, tá bom? E um anseio dos nossos professores, dos docentes do município, tá? Então, esse material todo está sendo construído nesse sentido, considerando que nós temos a definição técnica, tá bom? Nós temos, na prática, os exemplos. Então, o termo eixo e subeixo é uma unidade temática. Ela organiza os conteúdos em grandes áreas de conhecimento ou blocos de competências. Na prática, são números poderiam ser números e álgebra, artes, visuais, vida e evolução, tá? No caso da habilidade em si, que é da BNCC e do DCMJ, é o saber fazer. Enquanto o eixo e o subeixo é a unidade temática, a habilidade é o saber fazer, descreve o processo cognitivo que o aluno deve desenvolver, isso identificar, analisar e produzir. E aí vem aqui um alfanumérico, né, que distingue fatos de opiniões em textos, tá bom? E o objeto de conhecimento? Ele é o conteúdo efetivamente. São os conceitos e temas necessários para que a habilidade seja exercida. E aí nós temos gêneros jornalísticos, ecossistemas, operações e frações. Isso é um exemplo, tá? E o descritor, a educação baseada em evidência. É a evidência em si, tá? Detalha como o professor percebe de forma observável e mensurável o que o aluno atingiu, se o aluno atingiu essa habilidade, tá bom? Ou seja, o exemplo, o aluno localiza e sublinha dados reais em uma notícia, diferenciando-os de comentário. Então, isso realmente ele está vendo uma evidência do aprendizado do aluno. Então, aqui, a estrutura lógica, por que nessa ordem? Porque o eixo subeixo, ele é onde localiza, é o onde, né? É o onde que ele está dizendo, né? O eixo subeixo é o onde. Localiza o professor dentro da grande área do currículo. A habilidade é o que, define a meta de aprendizagem, o objetivo final. O objeto de conhecimento é o meio, e ele define qual conteúdo será usado para chegar ao objetivo. E o descritor é o resultado, define como saberemos se o aluno realmente aprendeu. Então, aqui embaixo vem uma série de observações que você quiser ler, tá? A importância da estrutura, a hierarquia, o alinhamento tático, a clareza da avaliação, tá? Tudo isso está bem descrito aqui, para que a gente possa ter um suporte robusto para explicar algumas situações aí para os nossos professores que queiram, de repente, tirar alguma dúvida em relação ao que nós estamos construindo. Tá bom, pessoal? Então,
Estão entendendo até aqui? Alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão para amanhã, gente? Ô, professora Carla, a senhora falou? Sim, eu entendi, sim. Tá tudo certo, então, né? Eu estou no fone. Eu entendi, sim, um processo de amanhã, Aham. entendeu? Então, eu acho que não tenho dúvida nessa questão. Tá, perfeito, então. Obrigado, professora. Professor Damião, professora Tatiane, que estão presentes aqui, tem alguma sugestão, alguma coisa que precise esclarecer melhor? Professor, boa tarde. Boa tarde. Não sei se o senhor vai ouvir os cantos dos pássaros daqui de casa. Fique à vontade, não tem problema nenhum, não. Deixa eu só ver se eu entendi direitinho as nossas orientações, né? Vai ter o primeiro momento lá, todo mundo junto, e depois Isso. para passar as orientações gerais. Quando Perfeito. for dividido nas turmas, né? Uhum. É os componentes. É, Isso. o nosso papel, no caso assim, porque eu não sou professora de arte, né? Eu estarei Não. lá somente orientá-los em relação a esse documento que o senhor está mostrando agora para a gente, né? E as orientações maiores estão estão descritas, no caso, aí, do que o senhor está Isso. lendo para a gente. Isso. Então, porque assim, a gente fica um pouco insegura, né? Como na primeira vez que a professora Olga falou, não sou da área, se o professor tiver alguma dúvida, o que eu vou responder? Então, a gente fica um pouquinho insegura em relação a isso, né? Mas, A senhora é pedagoga? não. A minha é específica, menina. Qual é a sua A especialidade? minha é letras libras, mas eu estou fazendo pedagogia, né? Só que Perfeito. finalizei. Então, a senhora vai entender, então, que o pedagogo, ele precisa ser esse multiconhecimento, né? Essa pessoa que vai militar, trabalhar em todas as áreas, mas ele não vai ter profundidade específica em nenhuma delas, né? A gente vai trabalhar na base para dar esse suporte, dar essa base para os alunos. Então, nesse caso, trabalhando com pedagogo especificamente, a gente não tem que se preocupar quanto a isso, porque nenhum dos pedagogos, eles vão, a não ser aqueles que já trabalham, por exemplo, com inglês, que já tem curso, né, aprofundado em inglês. No caso do professor Damião, aí, que está conosco, que tem uma prática muito grande na educação física, né, a gente só lembrar disso aqui, não precisa ficar insegura, não, que está tudo certinho, tá? Vai dar muito bom. É só orientar os processos, os professores que estão lá na ponta da lança, eles sabem trabalhar, eles vão entender o processo, o que precisa. Aí você só precisa ajudar nessa sistematização, tá? Pegando lá e colocando Vou só ampliar novamente aqui. O que for conversado, o que for conversado entre eles, porque a prática ali é com eles, né? Então, eles estão bem por dentro do assunto. Então, Sim. O que for conversado com eles, o que for acordado, nós vamos, como orientador que vai estar na sala, nós vamos colocar nesse quadro que está aqui, o status de validação, né? Eles vão analisar todo esse documento, vão ler bem bonitinho, e aí a gente vai colocar aqui nesse quadro que está em branco. Isso. Aí, lido isso aqui, aí, por exemplo, eles vão passar a manhã toda revisando isso aqui, vendo dentro da habilidade, dentro do componente que eles foram selecionados, eles vão ler todo o material de terceiro ao quinto, tá? Primeiro ao segundo não precisa mexer, é do terceiro ao quinto. Vou até marcar aqui direitinho para vocês terem maior clareza aqui, é do terceiro ao quinto. Então, eles vão trabalhar basicamente isso aqui, de arte, tá? Ninguém vai trabalhar com arte do Fundamental 2, tá? Até porque já foi trabalhado. Então, é só do terceiro ao quinto. Então, eles vão discutir, vão dizer, olha, não, esse aqui não tá bom, e aí você só vem aqui e marca se tá ok. Se todo mundo concordou, é verde. Já passa para o outro. E vai embora, entendeu? Isso pode ser feito pelo turno da manhã, pode ser feito também no turno da tarde, se eles precisarem de mais tempo, né, para fazer alguma alteração maior, né, uma alteração mais drástica. Entendi. Igual como a gente faz no concurso, vamos pintar a bolinha quadrada. Tá, professora. Tá tudo bem. Tá ótimo. Obrigado pela sua intervenção. Obrigada.
Mais alguma coisa, professor Damião? Tudo certinho? Professor Edson, não, tudo tranquilo. É praticamente a mesma dinâmica, né, que foi feito lá no Zelinda. A única coisa, professor, amanhã é sexta. Eu tenho só uma turma de manhã aqui no Raimundo Coelho, ó. E 2 da tarde. No estado, é? Aula no estado agora, é isso. Aí eu ia precisar com o professor Naval. Acho que só ele entrar em contato com a professora Gilene, só para alinhar, né? Só Tá para certo. alinhar mesmo. Certo. Tá bom? Mas Tá aí ótimo, de manhã professor. eu tô no CMA cedo, se Deus quiser. Perfeito. Tá bom. A gente já se reúne, então, lá no Zelinda, e lá do Zelinda a gente vai distribuindo para essas salas aí. A gente não tem um auditório maior nesses outros locais, né? Então a gente vai preferir ali no Zelinda, até pela logística de a gente fazer a explanação inicial ali, tá? Então, acho que é... Edson, Pois não. a educação física fica lá pro Zelinda, né? Pois é, educação física pode ser no Zelinda ou pode ser lá no CMA, porque a gente vai distribuir em salas que comportem. Inicialmente eu falei aqui que no Zelinda, o professor Juscelino, ele ficou preocupado porque é o seguinte, apesar de ficarem as salas do 3º ao 5º vaga, porque os professores vão estar participando do alinhamento, acontece que as cadeiras elas são muito pequenas para comportar, entendeu? Os professores adultos. Por isso, serão deslocados para outro ambiente. Essa que é a grande questão. Então, a gente vai utilizar o auditório para fazer o alinhamento inicial, depois de dividir as equipes, a gente vai para essas outras salas. Entendido? Entendi, professor, tudo certinho. Perfeito, então. Gente, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se não tiver nenhuma contribuição a mais, a gente vai encerrar aqui. Já está gravado. Isso a gente vai mandar para os outros colegas também, que não puderam estar presentes. Muitíssimo agradecido mesmo, tá bom? E amanhã, a partir das 8 horas, a gente já vai estar ali fazendo o credenciamento. Conto com vocês ali. É muito importante que a gente faça esse trabalho, porque vai surtir um efeito muito grande no município de Juruti, na educação de Juruti. É onde a gente vai ter a possibilidade de começar a fazer o acompanhamento, que inclusive foi discutido hoje pela manhã ali, com a prefeita, com os diretores, com os coordenadores. É algo que a gente não está fazendo efetivamente e que a gente tem a possibilidade de fazer agora, a partir desse alinhamento curricular. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, muito boa tarde, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.